Você tá pensando que isso aqui é guerra medieval, que vai todo mundo gritar... E eu tenho 4 milhões e meio, você vem com 100, vem com 4 e eu ganho porque eu tenho o maior efetivo. Pelo amor de Deus, em meia hora o Trump vai fazer um buraco no mapa. A melhor saída para ele é fugir. Para onde é que ele vai fugir? Pode ser o Brasil, que eu acho pouco provável, mas eu não duvido nenhum com esse governo aí. Pode ser para a Rússia, para a China. Eu acho pouco provável a China aceitar ele lá. Rapaziada, Maduro resolveu reagir. E a reação do Trump já enviou navio de guerra para a costa da Venezuela, enquanto Maduro diz que convocou 4,5 milhões de pessoas da milícia venezuelana para combater o exército de Trump. O exército como um todo, né? Porque aqui ele está se referindo ao exército, está se referindo aos mercenários, que a gente já repercutiu aqui, que já se sabe que estão no país, alguns pelo menos. Tão caos, eu acho que a qualquer momento, é bom até a gente já deixar a thumb aqui preparada, né, mano, Walter, para o dia que ou Maduro, né, vai pro saco ou ele vai ser capturado, porque a coisa tá apertando. Queria começar aqui com você, Carcará, para começar dando esse panorama pra gente. Já não tava fácil, agora ele fala em 4,5 milhões de milicianos. Primeiramente, Carcará, dá esse panorama pra gente e me diz, isso é possível? Ou o Maduro tá falando qualquer coisa porque já tá maluco, quer criar um medo? O que é isso, Carcará? Fala pra gente. Realmente, 4,5 milhões de pessoas com fuzis, né? Muito fuzil. Porém, tem que ver o seguinte, o Maduro, ele é ditador. Ele quer qualquer pretexto para criar um exército dentro da nação dele. Aqui já está com esse papo de criar uma guarda nacional fora o exército. Ninguém sabe nem que modelo. O seu Flávio Dino que anda com esses papos já. Não que nós temos que criar uma guarda nacional, uma polícia do presidente, que a soberania. Então, cara, todo país que vai ter ditadura começa com esse papo. Tira a arma da população, solta os presos, não prende mais ninguém. Tu viu o caso do juiz aí que soltou o cara com 87 coisas. Os caras dos aviões com maconha também é solto, só tem a saidinha de final de ano, e isso vai soltando até criar um decreto presidencial, soltando todos os presos, transforma os presos em milícia. Foi assim em El Salvador, no Vietnã, em tudo que é lugar, e a Venezuela fez a mesma coisa. Desses 4,5 milhões, mais de 1 milhão é só bandido que não tem prisão para eles, envolvido com tráfico, assassinato, estupro, tudo que você imaginar. Quem é esse pessoal? Você pode dividir esses 4,5 milhões em 10 equipes aí no máximo. 10 equipes. No geral, 90% não serve para nada, a não ser dedo duro do Maduro. Que é isso? O Maduro bota esse espalheiro no meio do continente, cada qual com a arma na mão, o cidadão comum fica acuado, se sente ameaçado porque está um cara com armamento. Você vai ver que tem mulher, tem idoso, tem velho, véia, tem a porra toda. Mas o cara está com a arma na mão, é a mesma coisa, o mesmo sentimento. Você está na comunidade, o caso da Maré, Complexo da Penha, e está o cara com armamento e o cidadão comum não tem arma. O que é que você vai fazer? Nada. Você está acuado. O que é que o Maduro aproveitou? Aproveitou essa briga com o Trump para fazer um decreto tomando toda a nação com armamento, porque ele sabe que está sob ameaça de eleição e da direita voltar, e ele precisa tomar o território. E a desculpa foi essa, porque ele não podia fazer um decreto do nada, botar 4,5 milhões de pessoas no meio da rua armada. Então, o que é que ele fez? Como ele sabe que já está tendo movimento de revolta contra ele nas pequenos municípios, ele já espalhou esse exército todinho. Militarmente, não serve para nada, em termos de poder militar, entendeu? Porque esse pessoal não tem antiaérea, essas pessoas aí, 90% nunca fez um tiro, não sabe o que é um ataque noturno. O fuzil é um modelo AK-47 velho, modelo velho tcheco, modelo com esses fuzis, tem cara que são cubanos, uma boa parte deles. O fuzil é um AK-74, primeiro modelo, não tem mira reflexiva, não tem acessórios para guerra noturna, não tem acessório para tiro de precisão. Aliás, o AK é um péssimo fuzil, para quem conhece esse armamento, sabe que é uma merda de um fuzil. Ele é bom porque ele não dá defeito, mas para alcance e concentração ele é horrível. Então, o que acontece? É um bando, nada mais do que um bando armado com fuzil, sem saber o que fazer com essa arma. Se tocar um combate, vai atrapalhar, porque
Ó, quem foi militar, o Batata sabe do que eu estou falando, para você coordenar uma companhia de fuzileiro. Para progredir com apoio de fogo de morteiro de metralhadora é um problema sério. Se você errar, você mata a sua tropa. Isso é treinar, uma tropa treinada do Estado. O exército venezuelano é outra coisa. O exército venezuelano, viu, Érico? Ele realmente tem um treinamento dele que é um exército regular. Agora, esses 4,5 milhões é um bando sem controle, ainda tem mais, tá? O controle deles são por rádio, eles não têm sistema de comunicação militar, é grupo a grupo, é rádiozinho, tipo toca-baltezinho desse aí. Então, isso é mais fanfarrice, cara. Agora, o que o Trump mandou é uma força de elite com poder de fogo descomunal de ataque a longa distância, que a gente chama além do horizonte, que são mísseis de cruzeiro, e assim vai. Daqui a um pedacinho eu comento mais sobre como é que funciona uma brigada anfíbia no terreno, tá bom? Mas, no geral, esses 4, 5 milhões, não fiquem assustados com isso. Para a guerra, isso aí só atrapalha. Se outra coisa, o primeiro disparo chegou, todo mundo abandona, pô. São pessoas idosas, camponeses. E ele está usando uma tática que é usada pelo Mao Tse Tung, pelo Vietnã do Norte, que era os Vietcong, entendeu? Pelos cambodjanos, que é a guerra camponesa, armar os camponeses. Isso é um movimento socialista revolucionário. Simples assim, ele aproveitou essa discussão com o Trump para fazer o ato final, que é armar a população. Simples assim. E não se admire se aqui vier com esse papozinho também, tá? Perfeito, Carcará, perfeito. Miqueias, vamos lá. O que você achou dessa situação? Vai escalar? Vai ficar pior? Vai explodir essa guerra? Vai sobrar para o Brasil? Fala pra gente. Ô, Eric, olha só, da parte do próprio Estados Unidos, eu não tenho muito o que falar, porque ainda está tudo muito em aberto. A princípio, os Estados Unidos estavam mandando essas tropas para o Mar do Caribe para combater organizações criminosas, narcoterroristas, né, que foram designados ali como narcoterroristas pelos Estados Unidos. Só que agora, algumas horas atrás, a porta-voz da Casa Branca disse, com essas palavras: Maduro não é um presidente, é um fugitivo chefe de um cartel. Trump está preparado para usar toda a força contra ele. Isso foi falado há algumas horas, mas até então não se sabe até que ponto vai essa possibilidade de uso de força, né? Agora, do lado da Venezuela, é só, mais uma vez, o Maduro repetindo essa história. Desde 2019, pelo menos, 2018, o Maduro vem reiteradamente afirmando que os Estados Unidos pretendem invadir a Venezuela. E essa milícia armada de camponeses e operários, como eles mesmos dizem, foi criada lá em 2007, ainda pelo Hugo Chávez. Basicamente, o governo Hugo Chávez pegou aqueles que acreditavam na revolução, acreditavam no regime socialista bolivariano que estava sendo colocado ali, e começou a dar algum nível de treinamento a essas pessoas para caso houvesse uma agressão estrangeira. Só que esse treinamento inclui 3 meses de curso e 5 disparos de fuzil para a maioria dessas pessoas. Segundo a Rócio San Miguel, que é uma especialista nas Forças Armadas e autora do relatório mais completo que nós temos sobre essas milícias, sobre esse corpo de milícias que tem na Venezuela, eles literalmente não chegam a 20 mil pessoas de maneira permanente. E a maioria dessas pessoas não trabalha nem armado. Ele fica ali em metrôs, mercados, locais de grande circulação, para perceber e denunciar caso haja alguma movimentação que pareça ser algo que inicie uma manifestação contra o governo. Então, na verdade, eles são muito mais espiões pró-governo Nicolás Maduro do que, de fato, uma força armada, como o Carcará bem destacou. Nós estamos falando aí de pessoas idosas, pessoas bem pobres, pessoas carentes. E esses 20 mil que fazem parte de maneira efetiva, né, dessas tropas, recebem ali 18 mil bolívares, o que dá R$723 aproximadamente. Como eu já falei aqui, o salário mínimo na Venezuela hoje é de $1. E aí o governo Maduro, para os funcionários públicos, que inclusive entram na conta como milicianos, recebem $160, o que dá aí aproximadamente 700 e pouco, R$800, né, convertendo. Então essas pessoas, como funcionários públicos, e esse pessoal que está ali como espião na rua, na prática o que o Maduro fez é armar uma espécie de MST. Ele pegou o MST de lá e armou. E aí detalhe, vale lembrar o seguinte: o Maduro deu um treinamento para alguns milhares, talvez alguns milhões mesmo de pessoas, não tem um número muito concreto quanto a isso, tá? Ele deu um treinamento muito básico, como eu falei, alguns disparos de fuzil, só para a pessoa saber como colocar um carregador, tirar e destravar o fuzil. Mas ele desarmou a população em 2014. O que ele fez foi
Quem me apoia, eu ofereço treinamento e possibilidade de se armar caso algo aconteça. Mas quem não me apoia, eu vou tirar as armas das mãos dessas pessoas. Em 2014, ele iniciou um processo muito intenso de desarmamento da população civil em nome, né, da defesa, da segurança nacional, em nome da paz. E a verdade foi que, durante as manifestações contra o governo Maduro, ocorridas nos últimos anos, nós tivemos várias pessoas mortas por disparos de arma de fogo feitas pelas tropas leais ao Maduro. E aí, dentro dessa, além das tropas regulares, que são o exército, a polícia, né, nós temos também os chamados coletivos. Esses sim, pessoas mascaradas com livre acesso a armas para fazer o que bem entenderem. Para dizer, olha, não fui eu, governo, que maltratei, que torturei, que sequestrei, que matei. Mas sim pessoas que me apoiavam, pessoas que, infelizmente, entenderam errado os ideais da revolução e foram lá e fizeram isso aí. Mas pessoas essas armadas e financiadas pelo governo Nicolás Maduro. Inclusive, como nós repercutimos aqui, que fazem parte ali dos 6 milhões de eleitores que foram votar e garantiram a maioria das prefeituras pelo Nicolás Maduro. Quando nós vemos isso, nós percebemos que os eleitores que votaram para dar as cidades para o Maduro também são considerados todos a milícia do Nicolás Maduro. 4 milhões e meio, que foram os 4 milhões e meio de votos que ele também teve nas eleições que garantiram as cidades. Então, é todo um circo, muito mais número do que qualquer capacidade efetiva de combate. Ou seja, só se colocar todo mundo para entrar nessa guerra, né, Miquel? Batata, o que você acha disso? Eu tô achando que o Maduro tá achando que isso aí vai ser lado A e lado B e vai sair todo mundo na porrada. Você tá pensando que isso aqui é guerra medieval, que vai todo mundo gritar "Ah!" e eu tenho 4 milhões e meio, você vem com 100, vem com 4 e eu ganho porque eu tenho o maior efetivo? Pelo amor de Deus, em meia hora o Trump vai fazer um buraco no mapa. Ele vai tacar 500 Tomahawk, 250 mísseis, vai destruir a Venezuela. Ele tem que arrumar saco para mortos. Imbecil! Nós não estamos falando em 2000 e em 1900 e Guaraná de rolha, não. O Trump, ele destruiu o Irã, ele fuzilou em meia hora, ele tacou tanto míssil que é impossível de um ser humano contar. Em meia hora. Você acha que ele vai fazer o que com a Venezuela, gente? Nós estamos contando efetivo. O que importa se eles atiram? Se eles jogam raio nos olhos? O que interessa? O cara colocou um porta-aviões que cabe mais de 100 aviões, caças, com capacidade de dinamitar um país inteiro. Aí nós estamos falando de... Não, eu tenho 4 milhões de pessoas, hein? Tu fica ligado, hein? Mas que maluquice! Parece até que isso, que ele não vai sair do trono dele. Ele vai ficar assim, ó, feito um videogame. E vai devastar a Venezuela, porque ela não tem um miserável no míssil para interceptar nada. Pelo amor de Deus, gente. Batata, a situação é trágica, mas pode ficar pior, porque, como o Miquel colocou ali mais cedo, né? A gente começa a lidar até com camponeses, com pessoas que... chamar de milícia é uma palavra muito forte, porque são pessoas sem treinamento militar, são pessoas, sei lá, eu acho que basicamente anda na conta quem está disposto a ir para a guerra, quem está disposto a matar, acho que nem isso talvez dê para dizer. Agora, Carcará, a teoria que corre é que o Maduro foge antes disso acontecer. Porque a gente teve os casos aí, o Batata citou, Osama Bin Laden, Saddam Hussein. Quando os Estados Unidos quer, ele vai lá, pega e dá game over. Então, se ficar e reagir, vai pro saco. Tem chance, o Carcará? Porque tem gente, inclusive, que já tá alegando que ele fugiu, que vídeo que ele tá fazendo agora recente não é daqui ou é falsificado, e que ele já pode estar na Rússia ou qualquer outro lugar, porque eu acho que para segurar o cara, só se for na Rússia mesmo. Mas isso também não impediria o Trump de entrar
na Venezuela e tomar o que ele quer. O que você acha, Carcara? Se tem essa chance dele fugir, ou se os navios que o Trump colocou ali em volta já impedem que isso aconteça, e se fugir, o que acontece? Qual o cenário? Como é que fica a Venezuela? Como é que fica Putin? Tem que entregar Maduro? Dá mais uma aula aí pra gente. Érico, eu vou falar algumas coisas aqui, o nosso público ele é interessado em aprender algumas coisas. O Maduro, ele é um cara que a gente chama de fanfarrão e bufão. Ele nem sabe quais são os princípios de guerra. O planejador de guerra, um presidente que tem conhecimento, por exemplo, o presidente americanos, russos, chineses, então eles têm aulas sobre política e estratégia. Então eles sabem quais são os princípios de guerra. Os princípios de guerra são os 14 capítulos que o presidente ele tem noção do que é e como aquilo é alcançado. Um dos princípios de guerra é a surpresa, o objetivo que você tem que traçar para aquilo, a legitimidade, o princípio da manobra, entendeu? São vários itens que o princípio da massa, concentração, esse tem princípio que não é mais usado, o que o Batata falou, o princípio da massa, o que é isso? Gente demais, atrapalha. Você botar gente demais no objetivo, aquilo vai virar alvo, vai virar bucha de canhão. Então, hoje em dia, o combate, ele tem, claro que ele tem as brigadas, os batalhões que partem, mas quando, tipo a Rússia e a Ucrânia, quando a Rússia e a Ucrânia partem para o combate, a Rússia tem um sistema de proteção e de poder de fogo avante, é fogo e manobra. O Maduro não tem isso com esses 4 milhões e meio, entendeu? Então, agora vamos para a tua pergunta. Se ele fugir, acabou o combate, pô. Se ele fugiu, ele entrar no ringue, quando entrar o outro lutador, o cara joga a toalha. Não. Então, a melhor saída para ele é fugir. Para onde é que ele vai fugir? Pode ser o Brasil, que eu acho pouco provável, mas eu não duvido porra nenhuma com esse governo aí. Pode ser para a Rússia, para a China, eu acho pouco provável a China aceitar ele lá. Talvez a Turquia, que ele tem negócios por lá, ele manda dinheiro para lá. A Turquia, não se admire se ele for para a Turquia, ninguém fique surpreso com isso. E para a Europa não tem onde ele se enfiar. Não tem. Alguns países daqui dos Balcãs, ele pode ir, talvez, algum daqueles países lá. Mas Cuba, ele não vai, que ele é um cara que vive na luxúria, não vai ficar em Cuba, ninguém foge para Cuba, prega o socialismo cubano, mas ninguém vai para lá. Inclusive, Massa Tiburi devia ter ido para Cuba, não foi para Washington, Nova York, e depois foi para Paris. Então, esse cara vai fugir, se ele não fugir, vai tomar-lhe um tomahawk no meio da lata. O sistema de mísseis americanos são precisos, a antiaérea americana, a antiaérea venezuelana é boa, mas está ultrapassada, está defasagem. O sistema de guerra eletrônica americano vai neutralizar aquilo tudo. Ela não pega o sistema de caças F-35 e os B-2 Spirit. Eu acho que o Trump não vai querer fazer esse bombardeio lá, porque ele vai se render, que são um cagalhão, um mentiroso. Cara, resumidamente, nós estamos com um fanfarrão, um bufão que acessou o poder e de lá não sai a não ser na porrada. É assim que acontece quando você deixa um vagabundo desse escalar os níveis de autoridade até assumir o executivo. Aí, Batata, eu te faço uma pergunta aqui. Porque vamos lá, a gente tem um cenário como esse que o Carcará colocou. A mim dá pouca esperança de que o Maduro saia dessa, seja preso ou seja levado. E aí, beleza. Agora, vamos pensar no amanhã, o amanhã metafórico. Trump, o Maduro caiu, ou preso, ou em vida. A Venezuela ganha espaço, ganha um novo presidente, o Trump entra lá. E o Brasil tá nessa, batendo de frente com o Trump, usando o BRICS para bater de frente com o Trump. E aí, inclusive, já chama até a atenção aqui da nossa produção, que eu estou usando essa fala aqui para já engatar na próxima matéria, que vai falar aqui da questão do PIX, né, do BRICS, e que a arma que a gente tem aqui no Brasil, uma das armas que o nosso presidente Lula e acho que outras autoridades também acreditam ser aí uma arma contra o Trump, esse PIX, porque militarmente dá para brigar com o Trump? Não. Acho que todo mundo está sabendo disso. Né? Se você foi informado agora sobre isso, essa é a realidade, guerreiro. Não tem como. Vai dar para vencer o Trump na guerra. Acho que nem juntando aqui a América do Sul inteira, pelo menos, dá para fazer frente. Mas a gente quer fazer frente econômica. Muita gente, inclusive, acredita que
o motor principal das taxações que a gente sofreu no Brasil foi o Lula falando de moeda do BRICS e etc. Talvez não tenha uma moeda do BRICS, mas pode ter o BRICS Pay a qualquer momento, porque estão articulando para que isso aconteça, para que o BRICS não dependa do dólar para fazer essas movimentações financeiras e tudo mais, e eles possam fazer essas transações internamente. Depois o Miquel vai explicar um pouco aí pra gente como é que funciona esse sistema, mas eu vou aproveitar o Batata aqui porque eu já ia passar a palavra para ele e vou linkar aí desses dois assuntos. Batata, a Venezuela caindo, o Maduro caindo e a gente ficando ainda mais frágil, é o momento, Batata, da gente estar, ao invés de estar negociando, né, pautando alguma coisa para resolver o problema, pelo contrário, a gente está dobrando as apostas, seja lá com o ministro, depois a gente fala sobre isso, né, sobre o ministro aí do STF e tudo mais, mas dá para dobrar essa aposta? Pô, a gente já tomou a taxação, então a gente vai fazer o Pix do BRICS, a BRICS Pay, para competir com o Trump. Você acha isso saudável, irmão? Eu acho que a única tranquilidade ainda que a gente mantém é que o Trump sabe que a presidente do BRICS, que está comandando isso tudo, é a Dilma, entendeu? E aí mantém-se uma tranquilidade no Trump, entendeu? Ele achar que essa parada não vai funcionar. Porque enquanto ela for presidente do banco, isso não é sério. Não pode ser sério, gente. Pelo amor de Deus. Estão brincando com a minha cara. Mas, e que fique muito bem informado aí, tá, galera? O pessoal, eu já vi muita gente falando a respeito desse Pix. E que o Trump vinha fiscalizando o Pix aí, e a galera tá preocupada no Pix que compra o cafezinho na esquina. O cara que compra ali pô, não vou poder ir tomar meu lanche com o Pix. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Esse Pix aí é uma coisa criada entre os países que estão no BRICS, e esses países, eles têm uma forma deles transicionar economicamente sem usar o dólar. E sendo assim, eles usariam a própria moeda. Eles não estão criando uma nova moeda, nada disso. E seria muito mais econômico, muito mais barato. O problema, gente, é que todos os países que estão envolvidos nessa parada, eles já tinham uma briga com os Estados Unidos. E eles estão eles estão entrando no BRICS porque é mais do que justificável. Por quê? Porque, volta e meia, eles eram taxados pelos Estados Unidos, porque a China nunca foi grande amiga dos Estados Unidos, a Rússia nunca foi coleguinha, a Índia muito menos. O que eles fazem? Pô, vamos criar uma proteção. O que muito, gente, me deixa louco é o que o Brasil foi se meter nessa. Porque as transações comerciais do Brasil nunca foram complicadas. Sempre houve as suas transações econômicas, nunca fomos inimigos declarados. E hoje o presidente dos Estados Unidos declarou que quem está no BRICS nada mais é do que o anti-americano. Ou seja, é declaradamente inimigo. E entra esses problemas de taxação, entra essa guerra política miserável aonde a gente está no meio. O que seja claro, gente, ninguém aqui dessa bancada é idiota. Que o Trump é um ditador, nada mais justo que seja, do mundo. Usa países para interesse próprio e isso é claro, fato público e notório. A grande discussão é porque nós nos metemos nessa. Se usa como pano de fundo o problema do Bolsonaro está preso, porque o Trump está aqui porque ama o Bolsonaro. Esquece isso. Esquece. Ele é extremamente egocêntrico. Isso é maluquice, idiotice. Eu não estou falando de polarização aqui política. Estamos falando por um bem comum. O que é melhor para a sociedade? O meu medo é que nós não suportamos uma queda de braço econômica. Só isso.
Eu não estou favorável a gente estar nos agachando para nenhum chefe de nação tá montando nas nossas costas. Isso está errado. Isso não é negociável. Essa é a pura verdade. Seja você de um ponto, seja você de outro. Não é correto um chefe de outra nação vir aqui e se meter em decisões nossas judiciárias. Eu nunca aceitei isso. Eu nunca disse. Se eu me fiz entender isso, me perdoem. Porque não foi isso que eu quis transpassar. Mas uma coisa eu deixo muito claro. Nós erramos por permitir que nossos governantes chegassem aonde está chegando, dando de uma maneira louca, justificadamente, fazendo um monte de merda. Eles mesmos estão recuando. Por que nós não tomamos atitudes? Agora olha onde nós estamos, gente. Para quê? O que justifica nós estar entrando hoje numa guerra econômica? Porque até então, para ele chamar a gente de inimigos, porque na minha concepção, o problema maior não é Bolsonaro, não é prisão de ninguém, não é Alexandre de Moraes, porque esse cara tá cagando para qualquer situação de direitos humanos. Olha lá o que ele fez. Ele financiou armas lá na Ucrânia, devastou uma cidade inteira. Acabou, a Ucrânia acabou. Cadê o projeto social de Donald Trump para ajudar a Ucrânia que ele usou como palanque em benefício próprio? Cadê? Ele ajudou a bombardear o Irã, do lado de Israel. Qual o projeto social e auxílio que ele fez para Israel? Nada. Ele bombardeou quem ele quis. Essa é a verdade, tá, gente? Podemos fazer assim, assim, assim. É um problema nosso e de cada um. Você acha que ele está preocupado com o Maduro? Porque o Maduro é um grande traficante de cocaína? É a cocaína que está incomodando os Estados Unidos? É a droga. É a droga responsável hoje pelos grandes problemas nos Estados Unidos? Vamos estudar. Vamos estudar, ver se é o problema da cocaína, que é hoje cultivado nos campos de papoula. Vai lá ver se é isso. Vai ver. Gente, precisamos ser reais. Se nós não formos realistas, nós não vamos sair desse buraco que nós nos enfiamos. Porque não há diplomacia. Vai discutir o que é com o Trump? Ele não negocia com ninguém. Ele não quer negociação. O que nós não deveríamos é estar pisando no calo dele dessa forma. Isso que não deveria acontecer. Mas não, a gente arruma uma guerra econômica com o cara. Droga, pô. Batata se empolgou demais nesse momento. Até foi para um outro ponto que me fez mudar até a lógica aqui. Eu ia passar para o Miquéis, mas eu vou passar antes disso para o Carcará. Não necessariamente para fomentar a polêmica, mas eu acho que o Carcará tem uma visão, de repente, um pouco diferente dessa questão. E aí eu queria ouvir de você, Carcará. O Batata colocou aqui essa questão do nacionalismo, que a gente, não só a gente, como outros países, tiveram essa soberania meio que violada, né, ali pelos Estados Unidos em algum nível, ou os Estados Unidos apenas tocando o seu próprio interesse, diferente de casos como Israel, que é mais parceiro e ele está mais próximo. Dá para dizer isso, Carcará? Se não for um país que tiver ali, né, em linguagem simples, se não for fechamento com Trump ou com os Estados Unidos, é só na base do interesse e a gente deveria se preocupar mais do que agradecer? O que você acha, Carcará? Deixa seu ponto aí, se você concorda, discorda, fala pra gente. Não, eu concordo com o Batata. O Batata foi cirúrgico aí no que ele falou. O problema todinho, Eric, é que com essas discussões aí dos BRICS, Maduro, cartéis, lei Magnitsky, o Brasil despertou para a coisa chamada soberania.
soberania, que é o que mais é propalado. Só que aqui dentro do país, você vê uma garota... Esse Globo News hoje é interessante por causa disso. O governo fala de soberania às 4 vezes. Soberania, soberania, soberania. Democracia, direitos para a população, só da boca para fora, cara. E esse lance dos BRICS aí, os BRICS, ele estava indo até bem. Quem destruiu os BRICS e atrapalhou tudo foi o Lula. Porque quando ele toma cachaça, ele não sabe onde enfia a porra da língua, cara. E essa moeda dos BRICS não é ruim, não. Ele chama de PIX global e tal. É uma boa, porque você fazer transação, só que o Trump não gosta. Ok, ele não gosta. Só que o problema todinho é que o Lula é o único dos presidentes que fica provocando o cara e fica falando que vai fazer o PIX porque não quer mais saber de dólar. Cara, se ele ficasse quietinho e fizesse essas transações, talvez não pegasse nada. O problema é que ele faz questão de rede nacional e chamar repórteres de tudo que é lugar. Vamos destruir o dólar, que o Trump é o malvadão e que agora o PIX é global, não precisa mais usar o dólar. Claro que não vai usar o dólar, que o PIX é entre as nações, não é entre a população. O PIX, para mim, não vai mudar nada, vai mudar de governo para governo. Até por enquanto é isso. Claro que no futuro, com certeza, essa maneira de se fazer pagamento, se alguém tem algum irmão morando na Rússia, na África do Sul, onde tem um país desse aí, você pode aplicar o PIX. Você não consegue fazer o PIX do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, né? É uma boa. Porém, a maneira que o Lula enfrenta o Donald Trump é chamar para porrada, cara. O cara fica doidão e ele fica lacrando para o pessoal da esquerda, para grupos universitários, para o partido dele, para o MST, o pessoal da América Latina, o que sobrou de América Latina aqui de esquerda, ele fica ainda querendo ser o líder, mostrando uma valentia e um poder que ele não tem. O Lula está no estágio final, cara, e ele está destruindo o país. Aí se juntou ele, o STF e mais algum, e o Amorim, que é o representante diplomático dele, só fazendo babacada o tempo todo, pô. Ontem mesmo falaram que ia cumprir a lei Magnífica, que hoje já falaram que vão cumprir, que não é bem assim. O pessoal lá da Faria Lima, que apoiou o Lula, agora já está do lado do Bolsonaro, que já estão falando que fizeram merda em ter apoiado o Lula, que estão destruindo a economia. O Banco do Brasil está perdendo valor de mercado, não está valendo mais nenhuma empresa de ônibus, pelo que eu estou vendo aqui. A Bovespa foi pro pau. O dólar está subindo de valor. Cara, segue o exemplo da Argentina. Foi o que a Argentina fez. O presidente da Argentina, o Milei, foi lá, camarada, doutor na onça. Meu país está com a inflação, rapaz, não sabe que a gente não conserta essa porra. A esquerda destruiu tudo. O sindicalismo tomou conta de tudo. Eu não tenho poder de defesa, eu não tenho nada. O Trump quer me aliar a você, me ajuda. O Trump tá bom, tá comigo. Tu não vai pagar taxa nenhuma e a tua Força Armada e a tua segurança eu vou bancar por enquanto. Olha a diferença. E o Lula, não tenho medo de você, você é nazista, que você é ditador, que você é xerife do... Meu irmão, é o que o Batata falou. O Trump não tem o direito de invadir país nenhum, nem de tomar, não é bem assim que ele está fazendo agora, só que você, como nação, uma nação forte, que é a 4ª nação do mundo em tamanho, um dos maiores poderes agrícolas, tem que saber negociar, cara. Tem o poder da palavra, a palavra tem poder. Quando um presidente é bufão, fanfarrão, cachaceiro, dá essa merda toda aí. Esse é o problema do Brasil. Nós estamos com um louco na presidência. É aí que eu falo, o partido coloca o cara lá no passado como militantezinho sindicalista, depois cortou o dedo para não trabalhar, aí virou não sei o quê, pronto, agora é presidente. E amanhã vai ser outro e outro. E se demora, a Massa Tiburi vai ser a governadora com a filosofia da bunda lá, e falando que vê lógica no assalto. Agora imagine a governadora daquela no Rio de Janeiro dizendo que vê lógica no assalto, e o presidente dizendo que ia assaltar, roubar celular, tá tudo safo. Esse é o país, cara. Não tem como você ter representatividade perante a ONU, a OEA, em lugar nenhum. Ninguém quer papo com Lula, bicho, nem com o Brasil. Esse é a gente se tornou-se tipo um bando, o maior bando largado no planeta Terra, chama-se Brasil atualmente. E tem mais, hein? O Trump já está trabalhando para cortar relações militares, se os militares continuar ensaboado aí, sem decidir de que lado estão. Já está começando um boato já forte aí. Miqueias, PIX do BRICS é uma nova arma, pegando tudo isso aí que o Batata falou, que o Carcará falou, traz aí sua análise desse cenário todo aí pra gente. Ô Eric, o PIX do BRICS é uma preocupação para os Estados Unidos,
Mais do que estavam tentando narrar, né, que os Estados Unidos estariam preocupados com o uso do Pix dentro do Brasil. E, na verdade, o Pix não é um problema de ser usado até em outros países. Por exemplo, Portugal, muitos estabelecimentos em Portugal já aceitam o pagamento em Pix em real brasileiro, que depois é convertido para a moeda europeia. O grande problema é que a forma como o BRICS está querendo construir essa questão do Pix vai passar pelo seguinte: o que a gente tem que pensar é que quando uma transação é feita entre nações, entre países estrangeiros, o que acontece é que a moeda, ela primeiro é convertida em dólar e depois é transformada na moeda do nosso correspondente. Então, eu pego uma quantia em real, transformo ela em dólar e depois eu transformo ela em pesos, em bolívares, em outras moedas, né, em francos, por aí vai. O problema é que, nesse sistema do Pix, dentro do BRICS que estão querendo criar agora, a moeda ela seria transformada no valor do ouro, ela giraria em torno do ouro. Então eu transformo essa moeda no valor do ouro e depois eu transformo na moeda do ouro. Isso tem duas complicações para os Estados Unidos. A primeira é uma desvalorização da moeda americana, uma vez que ela passa a perder a importância num cenário que engloba 40% do PIB mundial, porque o BRICS, é importante lembrar que é um bloco econômico que pega quase metade do PIB do mundo. O mundo representa, o BRICS representa 40% da economia mundial. Então isso pode causar um impacto muito forte no dólar. E não somente. O outro problema é justamente quanto à aplicação das sanções. Por exemplo, nós temos debatido muito aqui a questão da Magnitsky, né? Uma lei que proíbe que os que são sancionados por ela venham a fazer transações internacionais em dólar. Dentro desse novo sistema do PIX-BRICS, nós teríamos a possibilidade de burlar esse sistema. E aí o que acontece? Países como o Irã, que hoje compõem o BRICS, estão entrando no BRICS, poderiam burlar uma série de sanções que são aplicadas a esses países. Por exemplo, a China, né, estava sendo sancionada aí pelos Estados Unidos por comprar petróleo russo. O próprio Brasil estava entrando na reta de ser sancionado por comprar petróleo russo, mas se surgir o PIX-BRICS, nós conseguiríamos burlar esse esquema. E o Brasil burlar esse esquema não seria o maior problema. Agora, quando nós burlamos esse sistema junto ao Irã, por exemplo, que inclusive, vale a gente destacar, que mesmo depois de todo o ocorrido lá da Guerra dos 12 Dias junto a Israel, que teve o uso dos bombardeiros americanos no território iraniano, o Irã tornou a falar esses dias, essa semana, que poderia enviar navios para mais próximo dos Estados Unidos para de lá atacar Nova York e Washington. Ele acabou de falar isso essa semana. Então imagina como os Estados Unidos está feliz em saber que nós estamos encabeçando um sistema que pode ajudar a melhorar e financiar a economia iraniana, que nesta semana acabou de falar que está interessado em enviar navios para perto do continente americano para disparar diretamente contra Washington. Então, o grande problema aí é o financiamento de nações sancionadas pelos Estados Unidos e um possível enfraquecimento da moeda americana dentro dessa nova construção PIX-BRICS lastreado em ouro. Perfeito, Miquel, perfeito. Para a gente fechar aqui essa notícia, Carcará, eu queria te pedir uma opinião, algo que eu já vi você falando aí há muito tempo, mas agora sobre essa questão do BRICS, mas agora eu queria entender a atualização da sua visão, do seu pensamento sobre isso, que é o seguinte: no caso do BRICS, todos os países ali têm seu poder de negociação em algum nível. A Rússia, a China, a Índia. Quando o BRICS peita o Trump e ele vai lá e mete taxação em todo mundo ali sabe aonde que pode trabalhar para ser. Tanto é que isso aconteceu. Teve o BRICS no Brasil, a gente teve aquelas falas, né, batendo de frente com o Trump. O Trump foi para cima de todo mundo e todo mundo sentou para negociar. Parece aí, se eu não estiver enganado, que todo mundo, com exceção do Brasil, conseguiu sentar e resolver. Mas o Brasil não. Porque me parece que talvez sejamos o país mais fraco aí do BRICS. Agora, se nós somos o país mais fraco do BRICS, Carcará, faz sentido a gente tá brigando mais com os Estados Unidos que qualquer outro? É isso mesmo, Carcará? A gente é mais fraco, tá testando mais ainda a paciência do cara que é mais forte.
fomos abandonados pelos outros países, porque cada um fez o seu, né? É isso aí, vai lá, briga aí. E cada um cuida do seu, cada um cuidou do seu. O Brasil briga mais, tá mais na linha de frente, é o que mais está se prejudicando. O que eu não estou enxergando, cara? Qual que é a estratégia desse governo, dos políticos, incluindo aí Flávio Dino, que ontem, né, teve aquela questão de querer interromper a lei Magnitsky no Brasil. Porra, que poder é esse que eu não tô vendo? E, gente, não é síndrome de vira-lata, não. Eu não tô dizendo que eu quero que a gente sofra sanção, que eu quero que a gente sofra isso tudo. Não é isso, não, gente. Eu tô lidando com a anarquia que é a geopolítica. O cara tem mais força, ele se impôs na maioria dos lugares que ele quis fazer isso. O que justifica isso, Carcará? A gente é fraco? Tá brigando mais? Que carta na manga é essa que o Brasil tem que eu não tô sabendo, Carcará? Ou não existe isso e o pessoal é maluco? Os BRICS são várias nações, né? Tipo assim, a rivalidade entre Rússia e Estados Unidos veio da época do Império Soviético, né? Devido ao poder militar e à diferença de ideologia política. A Rússia herdou isso aí. Então é natural que a Rússia confronte os Estados Unidos em muitas áreas do globo, porque ela tem poder político e geopolítico para isso, né? Ela não tem poder econômico para confrontar os Estados Unidos. Mas tem alguns fatores dentro da economia, que no caso o petróleo e o gás, que a Rússia é como é que se diz? É o player principal, né? Um dos principais aí. Na distribuição de gás para a Europa, a Rússia estava chegando a quase 60% da distribuição de gás. Essa era a meta. Ou seja, a Europa todinha dependia da Rússia para que tivesse energia. E o Brasil, nada, o Brasil não tinha nada a ver com isso. A China é poder militar e econômico global. Isso é normal que uma nação do tamanho da China, de poder econômico e militar, principalmente econômico, ela se confronte com os Estados Unidos porque briga de mercado. Onde a China chegar, já vai estar os Estados Unidos, e onde os Estados Unidos tentar chegar, já vai estar a China. Então, é normal ter essa confrontação. O Egito faz parte dos BRICS. O Egito é um dos recentes, né? O Egito é um aliado americano e israelense. Você não vai ver nunca o Egito levantar uma palavra contra os Estados Unidos ou contra Israel. Os Estados Unidos banca por ano 4 bilhões a 5 bilhões por ano, no 0,800, a fundo perdido para o Egito, para ele manter as Forças Armadas, manter ali a segurança da fronteira com Israel, proibir. É tanto que o Egito não tem movimento de terrorista, ele não permite, nem de Gaza, nem lugar, não. Então é um país que ele é isolado, tem um pouco de movimento terrorista lá dentro. E a Arábia Saudita é um aliado dos americanos, até o talo, irmão, na linguagem, faz parte dos BRICS. A Etiópia faz parte dos BRICS. Mas lá do norte da África ali, perto do Mar Vermelho ali, que é um dos países mais lindos do mundo, a história é maravilhosa, você não vê a Etiópia levantar a voz. Todas essas nações foram negociar com os Estados Unidos sobre essa taxação. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Todos negociaram. A China, que seria o mais prejudicado, é o que está indo melhor nessa negociação. E o presidente do Brasil, um pensamento vestuto, ultrapassado, pensamento radical, de sindicalista velho da década de 60 e 70, de movimentos revolucionários, continua achando que ele é o Fidel Castro, ou que ele é o Mao Tse Tung, ou que ele é o Karl Marx, e que o mundo está achando isso lindo. Aí do lado dele fica o Celso Amorim, que é outro velho idiota, que fica só dando bizu furada para ele, não assessora ele da maneira correta. Ele não tem raciocínio próprio, porque ele é desprovido de cultura planetária, do conhecimento básico. Celso Amorim é um cara que tem conhecimento, mas é um militante doente, é anti-americano, e fica assessorando o cara só para o caminho do mal. Pô. O Brasil se aliou ao terrorismo, ao narcotráfico. O Brasil é amante dos grupos de narcotraficantes do país. O presidente Lula visita as favelas comandadas pelo Comando Vermelho, recebe a esposa de traficantes lá no Palácio do Planalto, dos ministérios. O Flávio Dino visita as comunidades. O Celso Vieira, acho que é Celso Vieira, o ministro das Relações Exteriores, nossa lá, André Vieira, alguma coisa assim, foi para o Senado agora, e o cara perguntou por que ele não reconhecia os crimes organizados como terrorista. Ele mudou de conversa, falou que não, tudo gente boa, isso aí é nosso. Então, esse é o país, cara. Então, fica a falácia dizendo que o Trump está em cima do Brasil, porque
não é prejudicar o Brasil. O Brasil furou todas as regras planetárias. Tudo que o Brasil assinou, ele está indo contra. O Brasil, ele não cumpre as regras dos direitos humanos, ele não cumpre a regra do saneamento básico, ele não promove segurança pública, ele não desenvolve a tecnologia para que a gente consiga ter o mínimo de soberania. Sucateou as Forças Armadas. Tem política de aproximação com o crime organizado, que é a tal a soltura do final de ano aí dos presos, aí, todo ano tem esse negócio aí. Tudo que você imaginar de sacanagem, o Brasil apoia. Apoia o Maduro, apoia a Bolívia, apoia a Colômbia, apoia o México, apoia a Guatemala, apoia esses países da América Central que são ditados, apoia todo mundo. Amigo de beijar e tudo. Pô. O Brasil anda de braço dado com traficante, terrorista e ditadores. Esse é o nosso país. Aí fica um bando de brasileiros, que o Trump é um malvadão. Que malvadão, cara. Como é que tu tem um país que é teu aliado e virou as costas para ti? Ainda fica ameaçando querer usar os BRICS contra o teu próprio país. É o mesmo princípio do assalto, cara. Aqui tem um banco, aqui é meu vizinho, que eu não achava que era meu amigo, e eu descobri que ele está guardando os assaltantes que vai fazer um roubo no banco. O cara denuncia a polícia, pô, e prende os caras. O Brasil está fazendo a mesma coisa. O Brasil se tornou esse cara que assalta o banco, esse terrorista, esse cara mau. O Brasil é vergonhoso, pô. O Brasil se tornou vergonha planetária. Não tem argumento. O presidente não consegue falar com ninguém. Não consegue falar com ninguém. Pô. Você não vê um presidente de uma grande nação europeia vindo visitar aqui para tratar alguma coisa. É só o mesmo país aqui, outro ali da América Latina, e assim vai. Esse é o nosso Brasil. Infelizmente, estamos nessas condições. Irretocável, Carcará, irretocável. Eu não mudaria em nada do que você falou.